Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar de um assunto que é muito comum aqui no meu canal, que é sobre faculdade. E hoje eu vou explicar para vocês por que eu desisti do meu curso de zootecnia na Faculdade Federal. Então, para começar toda a história, eu tenho um vídeo aqui que é o meu primeiro período em zootecnia, que muitas pessoas ainda fazem perguntas nele e acabam não sabendo que eu já mudei de curso. Atualmente eu faço nutrição na mesma faculdade e eu já gravei outros vídeos sobre mudança de curso. Se você estiver interessado em algum desses tipos de assunto, é só clicar aqui no card que eu vou deixar linkado para vocês. Mas para começar, e também, se vocês gostam desse tipo de conteúdo sobre vida acadêmica, beleza, noivado, tudo sobre a vida, se inscreve aqui no canal e curte esse vídeo e vamos começar. Então, para começo de conversa, eu sempre fui muito apaixonada por animais, gente, assim, todo tipo de animal, sempre. A minha mãe disse que uma época eu queria ter um cavalo, um tigre, e eu era criança, né? Então eu não sabia muito bem quantas despesas era para ter um cavalo ou algo do tipo. E eu sempre fui apaixonada por qualquer tipo de cachorro, gato. Gente, eu amava gato. Assim, quando criança, eu chegava nos gatos da rua e eu queria pegar e apertar os gatos. Então eu voltava arranhada em casa, perto do olho. E meu pai ficava, tipo, super bravo comigo, falando assim: você não pode ficar pegando gato de rua, você não sabe o que eles têm. Enfim. Mas até que eu aprendi que os gatos gostam do espaço dele, os cachorros também, né? Ninguém gosta de ser muito apertado, né? Mas enfim, eu sempre fui apaixonada por animais e de começo eu queria fazer medicina veterinária. Então meu foco era passar numa federal em medicina veterinária. Meu foco, assim, ó, tava você veterinária e isso ficou pro resto da minha vida, assim, eu fiz o ensino fundamental, o ensino médio, fui crescendo e continuei amando vários tipos de animais e gostando muito dos animais. Então, quando eu fui fazer cursinho, eu tava no meu primeiro ano de cursinho, eu ainda tinha em mente que eu queria uma federal e medicina veterinária, na minha cabeça, focado. Até que um dia um professor pegou e falou assim, vocês têm que ter em mente que, às vezes, vocês fecham muito o leque do que vocês querem e aí vocês acabam não passando naquilo que vocês querem. Às vezes você pode escolher uma opção mais relacionada também ao seu curso, mas você vai gostar do mesmo jeito. Então, no meu primeiro ano de cursinho, eu estava no meu terceiro ano de ensino médio. Então, eu fazia cursinho de noite e ensino médio de manhã. Eu já contei essa história também aqui nesse outro vídeo que eu conto que eu fiz escola pública a maior parte da minha vida, mas ainda assim passei nessa federal. Mas enfim, a questão maior era que eu tinha passado, aí no meu segundo ano de cursinho, no meio do ano, eu passei na UFLA em zootecnia. E eu tinha pesquisado um pouco, até mesmo no YouTube, sobre a zootecnia, e eu descobri que, na verdade, eu descobri que era, assim, para tratamento dos animais, algo do tipo, era tipo uma nutrição dos animais. Gente, mas eu juro que eu fui com toda a sinceridade acreditando que era isso, que era o tratamento dos animais, que era a nutrição dos animais, e né? De uma certa forma é. Então, eu tinha 17 anos na época, peguei minhas malas e fui para Lavras. E assim, meu primeiro período foi assim decisivo para eu não querer fazer zootecnia. Eu já tinha em mente mais ou menos que eu queria mudar de curso, mas eu fui pensando em mudar para veterinária, mas no fim não deu certo isso. Mas eu fui trabalhar com os animais, comecei a participar de núcleos de estudo e tal, e fui percebendo que aquilo não era pra mim, entendeu? Eu fui trabalhar com ovelhas, não posso dizer também que eu trabalhei, que eu realmente me envolvi demais, porque foi meu primeiro período na faculdade, mas
o primeiro período para mim foi decisivo. Eu olhei para aquilo tudo e pensei, caramba, eu realmente não gosto de trabalhar com animais. Apesar de eu amar os animais, eu não consigo pensar que eu vou ter que matar todos esses animais, pensar que eu vou ter que engravidar eles à força, ou enfim, é um tratamento, né? É uma nutrição dos animais ali. Você tem que cuidar, ficar verificando, vendo a saúde dele. Mas eu ficava pensando que eu não ia conseguir ser esse profissional, né, no mundo, assim. Eu não ia conseguir fazer essa profissão tão bem. Então, eu comecei a pensar muito que eu não me via trabalhando naquilo. Eu trabalhei algumas vezes, mas eu não me via. Eu não tinha familiares perto de roça, eu não tinha pessoas realmente à minha volta que criaram, que tinham fazendas ou algo do tipo. Muitas das pessoas que foram para esse curso de zootecnia tinham contato com fazenda, tinham contato com os gados, enfim, com os animais. Então era diferente para mim. Eu gostava, mas eu nunca vivi aquilo. Então, para mim foi decisivo. Olha, então eu vou mudar de curso. Então eu comecei a fazer as matérias da nutrição para ver se eu gostava e algumas de administração para ver se eu gostava. E eu percebi, e foram assim, foi pelo menos um ano, eu não lembro mais direito, olha só como a gente esquece as coisas. Mas foi pelo menos assim um ano de muita angústia, assim, não sabendo se eu ia continuar na faculdade. Várias vezes pensei em desistir mesmo, abrir mão da minha vaga lá na Federal e falar assim, eu não quero. Mas aí até que eu fiz o Enem e aí eu passei em nutrição, que era o curso que eu me apaixonei. Quando eu comecei a fazer as matérias da nutrição, eu me apaixonei. E eu preciso ressaltar que não é porque eu não gostava da zootecnia que eu não ia bem na zootecnia. É que, assim, eu era apaixonada por biologia e os primeiros períodos de zootecnia era biologia, química, cálculo. Então, tipo assim, pra mim foi super tranquilo o primeiro período. Era uma introdução ao cálculo, sabe? Mas assim, eu super fui bem e tal, mas eu não me via praticando a profissão. Como eu sempre fui apaixonada pelas áreas biológicas, assim, eu ficava pensando, aí vocês podem estar pensando assim, beleza, mas ela queria medicina veterinária, foi para zootecnia, mas agora ela está em nutrição, qual que é a lógica disso tudo? Mas a questão principal é que eu percebi que eu não conseguiria trabalhar com os animais em geral. Porque para você ser médico veterinário, você também tem que ter Você também tem que saber exercer essa profissão com diligência. Você tem que saber exercer essa profissão muito bem. Porque vai chegar um animal ali, muitas vezes você vai precisar fazer uma cirurgia de emergência. Claro que tudo isso a gente aprende. Mas será que eu ia ser capaz de trabalhar com os animais dessa forma? Enfim, então foram todas essas questões. Então eu era apaixonada por animais, mas eu acho que eu não seria capaz de trabalhar com eles. Então eu percebi que na verdade eu gostava da área da saúde, de biológicas, e aí eu comecei a fazer as disciplinas da nutrição e fui me apaixonando cada vez mais pela nutrição. É uma faculdade maravilhosa, que você pode ajudar outras pessoas, que as pessoas podem se sentir melhores com o próprio organismo, com quem elas são e serem mais saudáveis, mais felizes. Então, eu me senti meio que realizada conseguindo passar na nutrição, sabe? Então, sim, eu desisti do meu curso, eu desisti da federal, de uma das melhores federais na área agrárias, mas eu troquei por uma coisa que me fazia muito feliz e que me faz poder ajudar mais pessoas ainda. E a lâmpada tá piscando aqui, eu vou ter que desligar rapidão.
Se você gosta desse tipo de vídeo, de eu contando as minhas histórias sobre a Faculdade Federal, já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente sempre conversa sobre tudo isso. Também me segue nas minhas redes sociais aqui no meu Instagram. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado.